Olá, grande alquimista! No vídeo de hoje vamos falar sobre filosofia em Nietzsche e fazer um paralelo com os elementos da filosofia de Nietzsche com o tarô. Nietzsche que trouxe o termo auscultar dos ídolos, o que seria isso? Uma observação atenta, de perto, ouvindo esses ídolos. E ídolos nada mais são do que crenças superficiais que são impostas pela nossa sociedade. Moralismos, costumes. E esses ídolos, pelo bater do martelo, do senso crítico, podem ser quebrados, podem ser questionados, desmantelados, assim como a carta da torre. A partir do senso crítico que a gente pode romper as estruturas vigentes da sociedade, trazendo novas perspectivas, parâmetros, modelos possíveis. E aí Nietzsche fala que tais verdades que são dadas como verdades absolutas, esses ídolos, essas crenças, elas estão ali para manter uma ordem harmônica no todo, mas muitas vezes elas não nos estimulam a pensar, não nos estimulam a questionar, a debater o porquê que aquilo é tido como uma verdade absoluta. E o porquê, o motivo, grande parte das vezes é porque a maioria das pessoas vive nesse mundo de sensações, sem usar a razão, sem usar o senso crítico para questionar, para conhecer melhor os aspectos da nossa vida em sociedade. E Nietzsche fala que para usar esse martelo que quebra essas estruturas, a gente precisa passar por uma transmutação de 3 fases do nosso espírito. Primeiramente, no camelo, a gente tem esse pesado fardo que a gente carrega. Esse pesado fardo que a gente carrega dessas crenças, valores, costumes, moralidades da sociedade. Então a gente tem aqui no tarô para representar esse 10 de paus, todas essas crenças, todos esses condicionamentos sociais que nos pesam, que nos fazem nos curvar, nos restringir. A gente não vê aqui um senso de liberdade nessa figura, ela tá muito aprisionada pelo peso que ela carrega. E aí, na sequência, depois da transmutação do camelo, a gente tem a transmutação para a fase do leão, que seria essa força, essa coragem de quebrar com esses paradigmas. E aí a gente tem a carta da força. E aqui a gente tem o leão e a figura feminina que abre a boca desse leão gentilmente é a nossa força, é a força do nosso espírito. O branco representando a pureza, a luz, essa força de romper com essas barreiras do condicionamento. E por último, a última transmutação do espírito para Nietzsche, para segurar, portar, bater esse martelo, é a criança, aqui representada pelo louco, porque a criança, na sua inocência, tem essa eterna curiosidade, esse eterno retorno, esse eterno ciclo de revisar, de rever, de reformular conceitos. Para representar isso, a carta do louco, que é a carta do zero, essa figura livre, liberta, numa leveza que carrega muito pouco peso na sua trouxa. Dessa carta do louco, a gente tem a carta do mundo, que representa esse eterno ciclo de conhecimento, de questionar, de reformular esses conceitos, sempre refrescando essas visões, esses pensamentos, deixando para trás, oito de copas aqui, deixando para trás todos esses valores que não nos preenchem. Depois que a gente passou a peneira nessas crenças, moralidades, costumes, visões, depois que a gente teve uma atenta observação analítica e decidiu o que nos completa, o que nos preenche, o que não nos serve desses condicionamentos sociais. E aí a gente se vê livre.
né? Aí a gente decide o que é verdade, o que faz sentido para nós. E para mim, uma das melhores cartas que representa essa postura filosófica é a carta do pendurado. Essa figura que tá vendo de um ângulo, de uma perspectiva diferente, iluminando a sua mente, e também tá suspensa, tá parada. É como se a gente tivesse um observador externo que fica em pausa em si mesmo para simplesmente analisar o movimento externo, o movimento da sociedade, o mecanismo social. Essa figura tá aí nessa pausa, nessa meditação, observando para se chegar a essa iluminação, para se chegar a esse nível de consciência superior. E por último, desse sábio, dessa criança filósofa, a gente tem a representação do eremita, né? Um sábio que se resguarda, que cultua esse silêncio interior, né? Que sobe a montanha, e daí a gente tem também o Zaratustra, do Nietzsche, que sobe a montanha e vê a cidade de uma perspectiva elevada de cima, que cultiva esse silêncio interior para se chegar à sabedoria, e aqui está apoiado no cajado que representa o espírito no tarô, e guiado pela luz da consciência, da razão na sua lanterna, né? E é essa luz que ele leva à frente, que mostra o caminho para as pessoas que o seguem, que olham para ele porque ele é sábio, né? Olham para ele para obter conselhos, para obter direcionamento, porque ele tem aí o uso da razão, da consciência. E aí, por último, eu quero ler um trecho desse livro que eu tô lendo na faculdade de filosofia, na disciplina de introdução à filosofia. O livro se chama Caminhos da Filosofia e eu vou ler uma parte que fala sobre o papel, a atuação do filósofo. E aí temos aqui: é dever do filósofo estar atento a todo o movimento do sujeito, da sociedade com todos os seus elementos, e da ciência, bem como ensinar as pessoas a serem críticas, a refletirem sobre esses movimentos. O filósofo tem o dever de conduzir os seres humanos do senso comum a uma consciência crítica, que perpassa as questões práticas do dia a dia, como o consumo, o trabalho, as relações, até temas como política e ideologias. Em uma sociedade como a nossa, que apresenta inúmeras injustiças sociais, com uma política consumida pela corrupção, com uma mídia que favorece a alienação e transforma a população em massa de manobra a serviço daqueles que estão no poder, com um dinamismo econômico e social que reduz o trabalhador à sua função e a um consumo voraz, é fundamental que o filósofo se faça cada vez mais presente. Olha como é importante o papel do filósofo, como é crítico, essencial esse papel da pessoa que questiona, que aponta novos direcionamentos, que pensa em soluções para problemas que uma camada gigantesca da população nem passou a ver como um problema ainda. Ainda está dormindo, né? Dormente, não está desperta para esses aspectos críticos. Ressaltamos que a ausência do pensamento crítico dos indivíduos colabora para a deterioração da sociedade, uma vez que ideologias dominantes exercem seu poder sobre o povo. O filósofo não pode ser ignorado. Precisa ser visto como profissional capaz de construir a crítica do homem na sociedade, de conduzir o homem a seu próprio pensamento crítico. E é a figura do eremita. É justamente o que ele faz aqui. Ele está conduzindo as pessoas à sabedoria, a enxergarem, a verem, a acessarem o conhecimento dentro delas mesmas. Por elas mesmas, pensarem por elas mesmas. Uma vez mais reafirmamos,
o filósofo não renuncia ao pensamento crítico. E ao não fazê-lo hoje em nossa sociedade, possibilita aqueles que o observam, que o escutam e principalmente que aprendem com ele a traçar seu próprio horizonte reflexivo. Novamente, essa lanterna, né, que se ilumina pela estrela da consciência do eremita, desse grande sábio. Espero que tu tenha gostado desse paralelo entre tarô, filosofia, Nietzsche e esses aspectos de transmutação do espírito, que é algo bem presente nos meus vídeos, né? Fico por aqui hoje. Um grande beijo no teu coração. Até a próxima.